bem-vindos agora à terceira parte do estudo sobre as estruturas do tipo árvore, e vou falar nesse momento sobre padrões de caminhamento ou travessia em árvores binárias. E esses padrões definem 3 formas de caminhar numa árvore binária de acordo com a ordem da visitação da raiz. Então podemos falar de caminhamento ou travessia pré-ordem quando a gente visita a raiz antes de visitar as subárvores, né? De uma forma geral, a gente tem, portanto, em pré-ordem, a gente trata a raiz, percorre a subárvore da esquerda e percorre a subárvore da direita. No caso de em ordem, ordem simétrica, a gente visita a raiz depois de visitar a subárvore da esquerda e antes de visitar a subárvore da direita, ou o contrário, o que importa é que a raiz não vai ser visitada antes das subárvores, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem percorre a subárvore da esquerda, visito a raiz, percorre a subárvore da direita. E pós-ordem, a gente deixa para tratar, visitar a raiz por último. Então, a gente anda em uma das subárvores, depois em outra subárvore e depois visita a raiz. Aí eu tenho a pergunta para vocês, se eu estivesse dando aula ao vivo, eu esperaria vocês responderem, mas aqui eu mesmo tenho que responder. Essa função árvore pertence, que é a função que a gente implementou, função recursiva que a gente implementou para verificar se o caractere C está na árvore ou não, ela está em pré-ordem, pós-ordem ou em ordem. Então, você seria aqui a visitação da raiz está vindo antes de visitar a esquerda e depois de visitar a direita, né? Então, ela está, portanto, em pré-ordem. Se tivesse em ordem ou pós-ordem, ia fazer diferença? Nesse caso aqui, não ia fazer diferença, porque essa árvore é uma árvore binária sem nenhuma organização, então ela, no pior caso, o elemento pode estar em qualquer lugar dessa árvore, inclusive no final. Então não faria muita diferença nesse caso na função árvore pertence, se eu colocasse a visitação da raiz em pós-ordem ou em ordem, tá? Nesse caso eu implementei dessa forma e, portanto, ela está, função seguindo o padrão de travessia pré-ordem. E a libera? Função libera que a gente fez. Se vocês olharem aqui, a visitação da raiz, concretizada por esse friar, está acontecendo por último, né? A gente está caminhando para a esquerda, para subir a árvore da esquerda, vou para subir a árvore da direita e depois que eu visito a raiz. Nesse caso, eu não tenho outra alternativa, né? Pós-ordem e tem que ser pós-ordem, não tem outra solução, porque eu não posso liberar uma das raízes sem liberar as subárvores dessa raiz antes, né? Outro conceito importante é o conceito de altura, tá? Uma das propriedades das árvores é que existe apenas um caminho da raiz a qualquer nó dessa árvore. Então, se a gente olha essa árvore aqui, cadê? Eu tenho que colocar a canetinha para funcionar, eu sempre esqueço. Então, se a gente olha essa árvore aqui, qualquer nó dessa árvore, por exemplo, o nó só tem um caminho da raiz A até E, tá? E a altura de uma árvore é o comprimento do caminho mais longo da raiz até uma das suas folhas. Então, por exemplo, o comprimento aqui de A até D é 2. Se eu tivesse um outro nó para cá, um nó X, seria essa folha aqui, eu teria que contar 1, 2, 3, esse outro nó X. O comprimento aqui é 2 para a folha E e para a folha F, 2. Qual que é o maior comprimento? Para a folha X, que é 3, e, portanto, esse comprimento de caminho vai ser a altura dessa árvore, ok? Outra propriedade, que a altura de uma árvore com um único nó raiz é 0. Tá? Então, se eu tenho essa árvore aqui, essa segunda árvore A, essa árvore tem altura 0, e a altura de uma árvore vazia é menos 1. Uma informação importante é que o esforço computacional necessário para alcançar qualquer nó de árvore uma árvore é proporcional à altura dessa árvore. Então, olha só, geralmente eu ando numa árvore em profundidade, né? Então, quanto mais longe o nó tiver da raiz, mais difícil é de alcançar ele, portanto, o esforço computacional vai ser maior, tá?
Então, quanto a altura, o esforço computacional de alcançar um nó numa árvore é proporcional à altura, que é a distância entre a raiz a esse nó. Então, esse exemplo aqui dessa árvore tem altura 2, se eu colocar esse nó folha X, ela vai ter altura 3, tá bom? E temos outro conceito que é o nível de um nó. O nível de um nó é o comprimento de caminho da raiz até esse nó. Então, o comprimento da raiz para raiz é nível 0. Para os nós B e C vai ser nível 1. Para os nós D, E, F, temos aqui o nível 2. E o último nível da árvore é a altura dessa árvore, né? A gente tem aqui que essas 3 folhas estão no mesmo nível, que é o nível 2, e, portanto, esse vai ser a altura dessa árvore. Vamos analisar aqui o caso dessa árvore super especial, que é uma árvore cheia. Uma árvore cheia, uma árvore binária cheia, é uma árvore que tem ou 0, no caso, uma árvore cujos nós têm ou 0, que é o caso dos nós folha, ou 2 nós. Então, vocês veem aqui que todos os nós internos são obrigados a ter duas subárvores, ok? Então, todos os filhos, todos os nós internos dessa árvore, para ela ser cheia, tem que ser cheinha e, portanto, eles têm que ter as 2 subárvores. Vamos analisar essa árvore exemplo. O nível 0, eu vou ter 2 elevado a 0, um nó. No nível 1, eu tenho 2 nós. No nível 2, eu tenho 4 nós. No nível 3, eu tenho 8 nós. Então, essa árvore cheia, ela segue um padrão do número de nós por nível, né? Se vocês olharem, esse padrão aqui é uma PG, uma progressão geométrica. Aí eu posso fazer um cálculo para vocês aqui, vou colocar no Paint para a gente fazer junto, né? Se lembrando da PG, a gente tem que a somatória de 0 até a altura H, que é o último nível dessa árvore, né? A altura H é o último nível, de 2 a PG raiz 2 elevado a I. Isso aqui vai ser 2, a fórmula lá, vocês podem olhar vocês estudaram isso, né? Então não precisa nem olhar, mas quem não lembrar, olha na Wikipedia, a fórmula dessa PG, menos 1, 2 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a H mais 1 menos 1. Né? Isso aqui é o número de nós de uma árvore binária cheia. Vejam que é uma árvore especial, né? Uma árvore que ela tá carregada de nós e ela tá balanceada, ou seja, os comprimentos de caminhos dos nós folhas estão todos mais ou menos ali, nesse caso, estão na mesma altura, tá, gente? Então, ela é realmente uma árvore especial. Voltando lá, então a gente sabe, acabei de mostrar para vocês, que o número n de nós de uma árvore binária, de uma árvore cheia, binária cheia de altura h, é n, que é 2 elevado a h menos 1, tá? De uma árvore que é chamada de árvore degenerada, que é o oposto de uma árvore cheia, tá, gente? Então, essa árvore aqui é uma árvore muito legal, porque ela tá toda balanceada, as alturas estão todas iguais. Então, a gente tem aqui que ela é uma árvore ótima, né? É uma árvore de altura mínima. Se eu tivesse uma árvore que não fosse balanceada e cheia, ou seja, eu teria galhos capengas para um lado, para o outro, obviamente, nesse caso, eu vou ter alturas maiores, né? Eu tenho altura maior e, portanto, o esforço computacional para alcançar nós com alturas maiores é maior do que uma altura mínima, né? Então, essa árvore aqui cheia, binária cheia e balanceada, a gente consegue ter uma altura mínima e, portanto, o melhor desempenho possível para visitar os nós dessa árvore. Agora, uma árvore degenerada é a pior árvore possível, uma árvore que ela só vai toda capenga para um lado, né? Os nós só tem um filho, por exemplo, essa árvore aqui. E se vocês olharem essa árvore, o esforço
computacional para alcançar o nó para alcançar os nós dessa árvore, é o mesmo esforço para caminhar numa lista encadeada, ela vira uma lista. Então a gente não tira a vantagem de caminhar numa estrutura hierárquica aqui nessa árvore degenerada. Vira uma estrutura linear. Nesse caso, o número de elementos dessa árvore vai ser H mais 1, né? A altura 1, 2, 3, 4, mais 1, que é 5, né? O número de nós, tá? Então, essa árvore aqui tem o pior desempenho possível. A gente viu o anterior, que é o melhor desempenho, esse aqui é o pior desempenho possível para alcançar um nó que é proporcional à altura. Então, a gente já viu que a altura é uma importante medida de eficiência para a visitação de um nó nessa árvore, por isso que a gente calcula essa altura. E a árvore com N nós, se a gente tem uma árvore com N nós, a altura mínima proporcional a log N, que é a árvore binária cheia, né? A gente viu aqui que é 2 elevado a H, então a gente pode ver que é log, né? A altura mínima da árvore é proporcional a log N, onde N é o número de nós dessa árvore, né? Se a gente passa log de um lado e log de outro, a gente vê que a altura é proporcional a log N. E a altura máxima é proporcional a N, que é a árvore degenerada. Então, a gente tem aqui o melhor caso, vou colocar uma carinha feliz, melhor caso, e aí a gente tem aqui o pior caso, carinha triste, tá? Pior e melhor. A gente tem que sempre alcançar o melhor, nem sempre é possível com as árvores, a gente procura sempre manter as nossas árvores desse jeito aqui, tá? E, finalmente, bom, a gente está falando de altura, mas como que a gente pode fazer um algoritmo para calcular a altura de da árvore binária, né? Já que é uma medida importante para saber se a árvore está boa ou não,